Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo trarei para vocês um assunto atual, importante e impactante na atividade de todas as empresas e também das entidades associativas de caráter filantrópico ou beneficente. Este vídeo vai te ajudar a compreender o cenário específico desse assunto para te auxiliar na análise e na aplicação das regras diante de entidades desta natureza. O assunto em questão é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. Esta lei está em vigor desde o ano passado, 2020, e efetivamente está mexendo com o mercado na medida em que diversas empresas estão correndo para se adaptar, buscando auxílio para que possam estar adequadas à legislação. Bacana? Mas qual é o objetivo dessa legislação? Vamos começar por aí. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais visa proteger a privacidade e a intimidade das pessoas naturais. Os conceitos de privacidade e intimidade vocês tiveram acesso em Teoria Geral do Direito Civil no primeiro semestre da faculdade. Então, esta lei, visando compreender o imenso fluxo de dados pessoais, informatizados, eletrônicos ou até mesmo por meios físicos, olhando para tudo isso, criou regras específicas de como é que as empresas devem agir para tratar estes dados pessoais. Ou seja, para realizar a coleta, a utilização, o compartilhamento, o arquivamento e até mesmo a exclusão dos dados pessoais. Toda e qualquer empresa de qualquer natureza, toda e qualquer pessoa jurídica está obrigada a cumprir com as regras da LGPD, visando, repito, dar proteção aos dados pessoais de pessoas naturais para resguardar de maneira mais eficiente a privacidade e a intimidade dessas pessoas. Essa lei, essa legislação, a LGPD, então, está em vigor e se aplica para todas as pessoas jurídicas que, de qualquer modo, tratam dados pessoais, realizam o tratamento de dados pessoais. O que é o tratamento? É coletar, fazer uso, utilizar, compartilhar com terceiros, manter arquivado ou até mesmo excluir. São verbos que exemplificam o que a lei pretende dizer com tratamento de dados pessoais. Está bem? Legal. Esta lei, estando em vigor com esse objetivo, precisa ser vista como um conjunto de regras sobre o tema. E para que fique mais fácil aos senhores entenderem este vídeo na integridade, me permitam trazer à tona alguns conceitos, o que não dispensa você, o seu grupo, de estudarem pormenorizadamente a legislação, buscarem informação sobre ela para complementar o conhecimento necessário para que possam aplicar diante de um caso concreto. Inclusive, para auxiliá-los, disponibilizarei para os professores organizadores do projeto alguns links que poderá ajudar nesse estudo. Mas vejam, existem conceitos básicos e essenciais que nós precisamos conhecer para continuar a conversa sobre o tema. O primeiro deles é o próprio motivo da lei: dado pessoal. Dado pessoal é toda e qualquer informação que, em conjunto com outras ou isoladamente, me permita identificar uma pessoa, saber quem é uma pessoa. Isso é dado pessoal. Lógico, então,
que um e-mail é um dado pessoal, o RG é um dado pessoal. As informações constantes numa ficha de cadastro, num exame clínico médico e em tantas outras hipóteses do dia a dia revelam a presença de dados pessoais, que, em conjunto ou separadamente, me permitem identificar uma pessoa. A lei visa criar regras sobre o uso adequado e lícito dos dados pessoais. Lembrando a vocês que, ao final, para proteger a privacidade e a intimidade das pessoas. Ponto. Além do dado pessoal comum, a nossa legislação trouxe o conceito do dado pessoal sensível. E este dado se refere a atributos mais íntimos da pessoa. E também aqueles atributos que, por qualquer modo, possa permitir discriminação ou atos dessa natureza. Por exemplo, a opção sexual, a opção religiosa, a presença de doenças ou problemas de saúde de qualquer natureza, os dados de saúde, como o dado biométrico, está certo? São a filiação a partidos políticos, são considerados pela LGPD como dados sensíveis. E daí, nas regras de proteção, esses dados, obviamente, são mais bem protegidos do que os outros. Repito, para evitar que um atributo mais íntimo da pessoa seja conhecido por terceiros, ou ainda seja utilizado de forma intimidatória, discriminatória ou vexatória. Então eu tenho dados pessoais e dados pessoais sensíveis. A lei cria regras específicas para cada um destes blocos. E quem é o dono desses dados? A lei chama de titular dos dados pessoais. O titular dos dados, segundo a lei, possui uma lista de direitos que vocês poderão ler no estudo desse tema, e ele é a quem os dados se referem. Os direitos do titular são variados. Eles podem, mediante simples requerimento, simples e facilitado requerimento, solicitar informações àquele que detém os dados, para perguntar quais os meus dados, quando você coletou, verifique se estão corretos, corrija por favor, e assim por diante. Está bem? O titular dos dados é aquele a quem os dados se referem e a lei atribui a ele diversos direitos. Existe um artigo na LGPD específico sobre os direitos do titular dos dados. Bacana. E a lei traz um conceito que nós chamamos de base legal. Base legal. O que significa isso? Para tratar os dados pessoais de qualquer pessoa, a empresa precisa estar fundamentada, baseada num motivo previsto na lei. Eu só posso tratar os dados pessoais se a lei me der base para isso, me der autorização para isso. E você encontrará nesse escopo, por exemplo, os artigos 7º, 11, 14, que definem em que circunstâncias eu posso tratar dados pessoais. Inclusive, divide a lei bases legais em 3 cenários diferentes. Para o tratamento de dados pessoais de pessoas em geral, para o tratamento de dados pessoais sensíveis e para o tratamento de dados pessoais de crianças, que, segundo a doutrina, nós levaríamos em conta os dados referentes a titulares que tenham até 16 anos de idade. Porque a partir dali, imagina-se que ele já tenha condições de opinar por si próprio e eu não vou considerá-lo criança ou adolescente nos termos desta lei. Então vejam, o titular tem direitos, está na lei. E para que a empresa possa efetuar o tratamento, ela precisa ter uma base legal, um motivo previsto na lei. E essa base legal se divide praticamente em 3 frentes.
para o tratamento dos dados pessoais de uma maneira geral, para o tratamento dos dados pessoais sensíveis e para o tratamento de dados pessoais de crianças, adolescentes até 16 anos de idade. Esse roteiro você encontrará no material de estudo que eu vou encaminhar e também poderá consultar diretamente na própria legislação. As bases legais são relacionadas ao próprio consentimento do titular, ou seja, em alguns casos, a empresa só poderá tratar os dados mediante consentimento expresso e inequívoco do titular. Um exemplo típico é a coleta de e-mails para fazer campanhas de marketing através de e-mails. Para esses casos, a lei exige o consentimento expresso do titular. Mas eu lhe dou um outro exemplo. Eu posso coletar os dados e as informações das pessoas com o objetivo de, com esses dados, com essas informações, prestar um serviço. Daí a lei, nestes casos, dispensa o consentimento, porque a minha base legal é outra, não é o consentimento. É prestar um serviço, executar um contrato. E existem outras bases legais que vocês encontrarão no estudo, como um último exemplo, para cumprir requisito legal, para cumprir algo que a lei determina que a empresa faça. Está bem? Bacana. E essa legislação criou o que nós chamamos de agentes ou atores da LGPD. E são basicamente 3 figuras que você precisará identificar ao analisar um caso concreto. Toda empresa deve nomear quem é, qual o CNPJ responsável, quem é o controlador dos dados pessoais. Então, se eu tenho uma empresa e ela trata dados pessoais, ela, a empresa, precisa me dizer quem é responsável por esse tratamento. É o que nós chamamos de controlador dos dados pessoais. Em segundo lugar, as empresas precisam nomear um encarregado dos dados pessoais, cuja sigla, derivado do inglês, o pessoal fala em DPO, ok? O oficial que processa os dados em nome da empresa. Para nós aqui no Brasil, encarregado de dados pessoais. Então a pessoa jurídica que trata dados pessoais precisa indicar quem é o controlador, o responsável direto, quem é o encarregado, que é como se fosse um gerente, que acompanha o tratamento ao longo do tempo, que servirá inclusive de canal de comunicação com as autoridades, com o poder judiciário ou com o próprio titular. Então, se o titular pode requisitar seus direitos perante a empresa, quando ele fizer um protocolo, quando ele enviar um e-mail, isso deverá ser destinado ao encarregado dos dados pessoais. Ele é o canal de comunicação acerca da LGPD. Então eu tenho o controlador e eu tenho o encarregado. Mas eu ainda tenho uma terceira figura, que nós chamamos de operadores dos dados pessoais. Porque uma empresa, muitas vezes, coleta os dados pessoais, mas não é ela que utiliza, não é ela que opera os dados pessoais. Ela compartilha isso com uma outra empresa, que será a operadora dos dados a pedido e sob responsabilidade da controladora. Querem ver um exemplo? Vamos pensar num condomínio, um prédio de apartamentos, um condomínio vertical. Pensem comigo que o CNPJ do condomínio é o controlador do tratamento dos dados pessoais no entorno da atividade do condomínio. Então, lá na portaria, coletam-se dados pessoais dos moradores, dos visitantes, etc. Coletam-se dados pessoais lá na portaria. Então, o condomínio faz tratamento de dados pessoais. Esse condomínio terá que ter um controlador, indicar qual é o CNPJ responsável por aquilo. Esse condomínio deverá nomear um encarregado, que é o canal de comunicação previsto na lei, e, muitas vezes, esse condomínio vai terceirizar o serviço de portaria. Então, quem faz o trabalho manual de tratamento dos dados não é o próprio condomínio controlador.
É a empresa terceirizada que faz o serviço de controle de acesso no condomínio. Então eu tenho um CNPJ controlador, que é o condomínio, e eu tenho um CNPJ operador, que é a empresa de vigilância, de portaria, que presta serviços para o condomínio. E daí, a operadora de dados pessoais tratará os dados na medida restrita e necessária da sua própria atividade contratual, não podendo se desviar disso ou utilizar os dados para qualquer outra razão. Está bem? Bacana. Mas você pode me perguntar, professor Chacon, o que é que essa lei efetivamente obriga as empresas a fazerem? Simples assim. Artigo 46, leia lá depois. O artigo 46 da LGPD diz que toda empresa deverá criar medidas técnicas e medidas administrativas para garantir o uso adequado, lícito e a proteção dos dados pessoais que vier a tratar. Então, isso significa, trocando em miúdos, que a empresa deve criar um programa de integridade aonde serão inseridas diversas políticas para regulamentar o tratamento de dados pessoais dentro daquela empresa. Ora, Chacon, mas isso é muito complexo? Depende. Quanto maior a empresa, quanto maior o fluxo de dados pessoais, logicamente, mais robusto será o programa. Mas se for uma empresa muito pequena, suponha aí uma empresa que tenha 3 funcionários, uma empresa que trate poucas vezes dos dados pessoais, etc. Se a empresa tem simplicidade no tratamento dos dados pessoais, o seu programa também será mais simples. E por fim, neste primeiro vídeo, observem que a legislação prevê sanções. E nós dividimos elas em sanções administrativas, que podem ser a multa, a obrigação de pedir desculpa em público, ou seja, de reconhecer o erro em público e pedir desculpas, o dever de apagar a base de dados pessoais e etc. Sanções administrativas. Ou então eu posso ter sanções judiciais, quando o titular, por alguma razão, se sentir ofendido, tiver algum prejuízo, ele poderá entrar na justiça e buscar indenização relativa àquele assunto. E também PROCON, Ministério Público, na defesa dos interesses coletivos, poderão adotar medidas judiciais sobre o tema. Era isso, nesse primeiro vídeo, que eu gostaria de falar para vocês sobre LGPD. Um abraço, até o próximo momento, teremos um complemento nesse vídeo. Até lá!